Olá pessoal, vamos então aqui iniciar o nosso apanhado, de tira dúvidas com a nossa primeira situação. Vejamos então, portanto, os nossos slides. Situação 1, matemática financeira e análise de investimentos. Vocês já estão de posse do problema, eu não vou lê-lo para que a gente consiga ser mais objetivo. Primeiro momento é identificar do que se trata o problema. Essa primeira parte que eu vou negritar aqui, aliás, destacar, ela se refere ao que nós chamamos de rendas certas ou anuidade. Rendas certas ou anuidade. O que caracteriza a renda certa ou anuidade? Que existam três condições essenciais. As parcelas têm que ser iguais, o intervalo de tempo constante e o resgate coincidente com a data da última aplicação. Coloquei aqui na forma de um fluxo de caixa, de um gráfico de fluxo de caixa, onde representa as saídas de caixa, certo? No valor aqui de R$6.000. O exemplo lá ele traz R$20.000, mas para eu não resolver a questão aqui no vídeo, eu estou simulando outros valores. Inclusive lá são 10 meses, que eu coloquei só 5. São 5 meses, aliás, são 4. Aqui eu só estou dando um exemplo só para explicar o que é a questão da renda certa e anuidade. Se eu tenho depósitos em períodos iguais de mesmo valores, olha o que acontece no enunciado. Um fazendeiro, Almir, resolveu aplicar mensalmente em um banco a quantia de R$20.000 durante 10 meses. Então, mesma quantia, parcelas iguais e intervalo de tempo constante, certo? A TAIS informa a taxa de juros de 2% e ele fará o resgate todo o montante um mês após a última aplicação. Então, esse item em particular, ele foge do formato de conceituação de rendas certas ou anuidade. Mas não é à toa que está aqui em destaque. Atenção a esse detalhe. E aí eu vou dizer qual deve ser o comportamento para que a gente consiga resolver essa situação. Lembrando, tá? Então estou colocando aqui parcelas de R$6.000, a taxa de 3%, o tempo de 4, no caso aí 4 meses, e eu vou procurar o FV, tá? Eu vou mostrar o outro gráfico com base aqui nesses dados. Aqui foi só para demonstrar que eu preciso sacar na mesma data da última aplicação, tá? E aqui eu coloquei uma tabelinha onde ela faz menção a siglas, tanto as siglas das fórmulas encontradas no nosso caderno didático, quanto as siglas da calculadora HP12C. Eu vou mostrar aqui também como que a gente realiza o cálculo de rendas certas e depois na sequência, que já está de forma mais clara na questão, a de VPL, de valor presente líquido, mas vamos por partes. Então, as fórmulas que nós iremos utilizar nesse problema, nessa situação 1, são as fórmulas contidas na página 109 e 164 do caderno didático. Tá? Essa primeira fórmula é exatamente a fórmula das rendas certas e essa segunda fórmula, a fórmula do VPL. Tá? Notem aí a nomenclatura, certo? PMT, a parcela, FV é o valor futuro, que a gente, nos juros compostos, a gente chama de montante, né? PV, que não aparece aqui no momento, aliás, aparece aqui no VPL. PV é o valor presente, que a gente chama em juros compostos de capital, é simplesmente a nomenclatura, que são termos que vêm do inglês e tal. Enfim, a gente tem que absorver esses conceitos para conseguir resolver. Então, vamos aqui nos ater à resolução das rendas certas, tá? Eu simulei novos dados, vamos dizer assim, num período diferente do que está no problema, uma taxa diferente, um valor diferente, tá? Para que eu não vá resolver o problema aqui nesse tutorial, vamos dizer assim,
tá? Então, a fórmula vai ser essa. O FV, como eu disse, é o valor futuro, quanto que eu resgatarei ao término do prazo estipulado. PMT é o valor da parcela, 1 mais I elevado a N, isso aqui, né, eu já iniciei lá na introdução que esse I é a taxa, o N é o tempo, então essa é a fórmula, tá? E a gente resolve da seguinte forma. Vejamos aqui, ó. Imaginemos uma situação onde haja depósitos mensais de R$6.000. Então, parcelas iguais. Já conseguimos aí atender o primeiro condição essencial. Consecutivos por 4 meses. Opa, período constante. Então, eu já consegui atender a segunda condição essencial. Aí a taxa de juros de 3% ao mês. E aqui diz o seguinte, que o resgate se dará 1 mês após o último depósito. Opa, essa situação aqui, ela foge do conceito de rendas certas ou anuidades, porque a última parcela ela tem que coincidir obrigatoriamente com o resgate. Mas aí a gente faz um ajuste na resolução. Como assim? Note que temos 1 mês a mais relativo à data, né, que teria se o resgate coincidisse pelas condições dadas. Portanto, iremos considerar nessa forma o período de 4 meses e depois, como eu vou ter mais 1 mês de aplicação daquele valor que eu, teoricamente, eu resgataria aqui no mês 4, como ele vai continuar aplicado, então eu vou capitalizá-lo também por juros compostos por mais 1 mês, certo? Então vamos aqui, partindo mais uma vez da fórmula, vamos às nossas resoluções. Então o FV é o que eu estou procurando. O PMT é o valor da parcela, é o valor que eu estou depositando mensalmente, tá? Então aqui eu tenho, substituindo na fórmula, 1 mais I elevado a N, que vai me dar 1 mais 0,03, aqui eu transformo, tá? Eu não trago, diferente da calculadora que a gente vai ver, eu preciso transformar em números decimais. Então, 1 mais 0,3 elevado a 4, 4 aqui é o meu período, o período estipulado nesse exemplo, certo? Menos 1 dividido pela taxa de 0,03. Resolvendo isso aqui, essa potência, eu tenho que esse valor de 1,12,508. Olha só, eu posso fazer isso na calculadora, tá? Eu abro aqui a calculadora até do Windows mesmo, modifico aqui para calculadora científica e aí vou digitar esse valor aqui, ó, 1 mais 0,3, eu vou ter 1,03, aperto essa tecla de x elevado a y, tá? Porque a calculadora ela só me dá a condição de fazer de forma direta se for elevado ao quadrado ou se for elevado ao cubo. E aqui nesse caso eu estou elevando à 4ª potência, então eu preciso indicar a base, clico nessa tecla, vou no número 4 e quer dizer o quê? Que eu estou elevando o 1,03 a 4, que vai me dar o valor de 1,125.508 e mais alguns números aí a mais. Certo? O que eu quero dar ênfase aqui? O nosso material didático, ele a todo instante ele faz menção a tabelas financeiras, tá? E como mas eu não me recordo assim de ter visto, a não ser que tenha passado despercebido, mas eu não me recordo de ter visto o autor ensinando como utilizar essa tabela financeira. Inclusive eu disponibilizei, são 4 tabelas, as mais usuais. Eu disponibilizei aí no ambiente virtual, mas eu quero mostrar aqui para vocês como é que a gente usa essa tabela. Então, eu tenho aqui, como eu disse aqui na observação, a tabela 1, fator de acumulação de capital, que é essa do slide seguinte, tá? Essa tabela geralmente ela é disponibilizada aí nos livros de matemática financeira e às vezes a gente se perde. O que é essa tabela? Como utilizar isso aí? Muito simples, pessoal. Se eu tenho aqui que o meu período é 4
e a minha taxa é 3, e aí lembrando, né? As unidades tem que ser a mesma. Se eu estou falando em meses, 4 meses, a minha taxa tem que estar em mês, tá? Mas isso aí já é o básico lá do juros compostos. Eu vou partir do pressuposto que vocês já têm esse entendimento. Então vamos lá para a tabela. Eu jogo na tabela. Então, período de 4 meses com juros de 3%, período, aqui representa o período, tá? Essa coluna. Essa linha representa o percentual. Então, a junção do período com o percentual, eu vou encontrar exatamente o valor que a calculadora me deu. Claro que aqui com mais dígitos, tá? Mas eu posso levar, sem sombra de dúvida, esse valor lá para a minha fórmula. Então, vamos continuar. Aqui só foi para uma dica de como utilizar a tabela. Ótimo, encontramos o valor, a gente procede com o cálculo. Como eu disse, a gente está calculando essa interrogação aqui, tá? Porque o período considerado 4 meses, apesar de que ele vai resgatar o dinheiro no quinto, mas beleza. A gente jogou na fórmula, então 1, 2, jogou na fórmula 3. Essa fórmula, todo esse cálculo, ele me deu o resultado de 4,183627, que multiplicando pelo valor da parcela, me deu o valor aí de 25.101,76. Como eu disse, eu preciso capitalizar por mais um mês, né? Já que eu deixei o dinheiro rendendo lá no banco por mais um mês, então eu vou capitalizá-lo por mais um mês. O que eu faço para capitalizar? É simplesmente multiplicar pelo fator de acumulação de capital. A taxa é a mesma, 3%, só que o período aqui é elevado a 1. Está inclusive elevado a 1, que vai ser ele mesmo, só para simbolizar. Então, multiplicando isso aí, 25.111 por 76 por 1,03, eu encontro 25.854,81, certo? E pela calculadora HP, como será que eu faço esse cálculo? Muito simples, muito simples. Olha só, eu vou primeiro falar os comandos, depois eu vou abrir aqui uma aba do meu Google Chrome, onde eu tenho ela aqui como uma extensão, e a gente vai fazer o cálculo na prática mesmo. Esse cálculo que eu simulei com esses novos dados, tá? Do problema dado, vocês que vão apresentar, vocês que vão resolver. Então vamos lá. Primeiro passo é ligar a calculadora, ON, pressiono a tecla de função F e CLX para zerar a memória, caso eu tenha alguma coisa na memória da calculadora para não interferir no meu cálculo. Então eu vou fazer esse procedimento várias vezes, tá? Então beleza. Eu preciso então digitar o valor de R$6.000. Como ele é um fluxo de caixa, e está saindo do meu caixa, vou voltar aqui no gráfico de fluxo de caixa, está toda a seta para baixo representa saída, certo? Então, se as parcelas representam saídas, eu preciso informar que essas saídas elas são negativas, exatamente porque está saindo. Basta apertar a tecla CHS, tá? Isso já vai trazer o valor negativo para a prestação. Continuo, tá? 6.000, apertei CHS, agora eu tenho que informar que esse 6.000 é a minha parcela. E o que significa parcela mesmo na calculadora HP e nas fórmulas? É o PMT. Então eu aperto a calculadora PMT, ela vai memorizar que aquilo ali são saídas de caixa, tá? No valor de R$6.000 e que são as minhas parcelas. Na sequência, eu vou informar a taxa, tá? Eu vou pressionar 3, porque são 3%. Então, 3 e vou apertar a tecla I, que é o que representa o percentual, né? A taxa. Então, automaticamente eu já estou informando também a taxa. Na sequência, eu vou clicar 4 e apertar a tecla N, que representa o tempo de aplicação daquele valor. Feito isso, pronto. Basta apertar a tecla FV,
né, que é valor futuro, para eu saber aquele valor que eu apliquei naquele período, quanto é que eu vou sacar se eu fosse sacar no mês 4, certo? Vamos fazer isso aqui na prática. Vamos mostrar que de fato, olha só, o valor que eu tenho que encontrar é 25.101,76. Vou mostrar para vocês aqui que de fato nós vamos encontrar esse valor. Só um instante. Então aqui, ó, utilizando a extensão, né, do Google Chrome, a HP, eu vou fazer da seguinte maneira. Olha só, vamos lá então. Primeiro passo, apertar a tecla ON, ela já vem ligada aqui ela digital aqui, né? Então, FCLX, para zerar a memória. Vou digitar então R$6.000, que é o valor da minha parcela. Aperto CHS para dizer que aquilo é um valor de saída de fluxo de caixa e, na sequência, PMT, para dizer que aquilo é uma parcela, tá? Aquilo é o valor que representa a parcela da minha renda certa. Então, na sequência, eu vou informar a taxa. Poderia ser o tempo? Poderia. A ordem aqui agora não interfere, tá? Então, 3%, clico em 3, aperto a tecla I, já informei a taxa. Agora eu vou em 4, porque são 4 meses de aplicação, e aperto a tecla N. Feito isso, basta apertar a tecla FV. Exatamente o valor que eu disse para vocês que daria, 25.101,76. Aqui eu tenho aquela questão do padrão americano, né, de separação de milhares por vírgula e tal. Isso aqui você tem como alterar isso na sua calculadora. Basta buscar aí por tutorial que a gente aprende a mexer nela como um todo, tá? Vamos voltar então para o nosso slide. Ótimo. Como dito, eu preciso capitalizar por mais um mês, né? Porque ele vai resgatar o dinheiro no final do período. Então vamos lá, como é que eu faço isso na calculadora? Na fórmula eu mostrei como faz. E aqui na calculadora? Muito simples também. Eu vou pressionar a tecla FCLX para zerar a memória, como eu disse, vai ser um procedimento que nós vamos fazer sempre. Feito isso, eu vou digitar o valor, 25.111,76. O valor encontrado até então, né, no cálculo, considerando os 4 meses. Vou teclar Enter e vou digitar 1,03 para representar a capitalização, tá? E na sequência eu vou apertar a tecla de multiplicação. É uma lógica meio que invertida, né, do que a gente está acostumado aí com as calculadoras normais. Mas depois que a gente pega a manha aqui, a gente vai embora, tá? Feito isso, eu vou encontrar o valor de 25.854,81. Vou mostrar aqui no slide do cálculo que foi exatamente o valor que a gente encontrou pela fórmula, tá? Mas vamos voltar lá. Vou mostrar novamente para vocês como que eu devo fazer na calculadora. Vamos lá para a tela aqui. Então, zerando a calculadora, a memória da calculadora FCLX, eu vou digitar o valor encontrado anteriormente, 25.101,76. Vou teclar Enter. E agora eu vou multiplicar por 1,03. Né? Como ele é elevado a 1, basta multiplicar por ele mesmo, 1,03, e aperto a tecla de multiplicação. Opa, acho que eu digitei alguma coisa errada. Vamos refazer o cálculo. Então vamos lá. 25
FCLX 25.101.76, certo? Teclo Enter, digito 1.03 e vou teclar vezes 25.854,81. 25.884,81. Tinha feito certo. Eu achei que eu estava errado, mas tinha feito certo. Então, é exatamente, mais uma vez, o valor encontrado após, né, a capitalização aqui do último mês. Tranquilo? Vamos voltar então para os nossos slides. Aí o seguinte, o problema, ele pede para você calcular, né, o valor a ser resgatado, eu já disse que é pelo conceito aí de rendas certas, e diz também que ele ele pretende fazer um investimento numa máquina de 300 mil reais e pergunta, haverá necessidade de complementação, né? Então aqui, como eu estou sugerindo outros valores para facilitar o entendimento, ao invés de 300 eu estou colocando 30 mil. E o valor que eu encontrei nos cálculos, 25.854. Então, para conseguir chegar nos meus 30 mil, eu vou precisar complementar com 445,19. Aqui eu já respondo a primeira questão, né? A primeira pergunta da primeira situação. Qual o valor a ser complementado no montante resgatado junto ao banco para efetivar a compra, certo? Feito isso, eu já posso, então, passar para a segunda fase de análise. Vamos voltar lá no problema, lá no início. Olha só, ele fará o resultado. Após o referido resgate, o valor obtido será complementado e destinado à compra de um trator, é o que nós fizemos, cujo preço de aquisição é de 300 mil. No entanto, o provável comprador opta por fazer uma análise de investimento prévio para identificar a viabilidade do negócio. Efetuou, portanto, algumas projeções e análises. E aí definiu como condição para efetivar a compra um valor presente líquido do bem superior a pelo menos 20% do capital investido. Então, pelo menos 60 mil, tá? 60 mil eu preciso ter aí como VPL após os 5 anos, ok? Vamos lá entender o VPL. O que é o VPL? Resolução do VPL por gráficos e fórmulas matemáticas. Mesma sequência, eu vou fazer todos os exercícios dessa forma. O que é o VPL? Se o valor presente líquido ele for maior que zero, isso por si só já me diz que aquele investimento compensa, tá? Na questão em particular, além do VPL positivo, o investidor ele pôs uma situação a mais, né? Ele, para de fato ser compensatório, ele precisa que aquele VPL ele dê um valor pelo menos 20% do valor de aquisição do bem, tá? Se o VPL der negativo, então quer dizer que não compensa aquele investimento, que eu posso descartá-lo. E se o VPL der igual a zero, tanto faz. Não vai fazer diferença se eu fizer aquela aplicação ou não, tá? De uma forma bem direta. Então vamos lá. A fórmula do VPL, constante lá na página 164 do caderno didático, é essa aqui, tá? Onde eu represento, como eu disse, né, PMT as minhas parcelas, então a primeira parcela, a segunda parcela e assim sucessivamente. E aí os períodos, né, o fator de acumulação de capital ele vai aparecer em tudo. Como eu disse, juros compostos rege o mundo financeiro. Então, aqui do primeiro período, deixa eu dar um zoom aqui. Eu tenho aqui os expoentes, né? Primeiro período, segundo período e N período. No caso, eu trouxe aqui uma seguinte simulação. Olha só. Vamos imaginar que nós tenhamos um investimento de 30 mil, então a saída de 30 mil para a aquisição do bem, certo? No primeiro ano, eu tenha receitas estimadas de 10 mil,
Porém, eu vou ter também despesas anuais no primeiro ano, no caso aqui 2.000. Eu vou ter receitas estimadas de 12.000 no segundo ano e despesas anuais de 3.000. Vou ter receitas estimadas de 10.000 no terceiro ano e despesas anuais no valor de R$ 2.000. Por que eu estou enfatizando isso? Porque eu tenho que considerar o meu fluxo de caixa líquido, tá? Eu tenho que diminuir esse menos a entrada, menos a saída, para saber quanto de líquido que vai sobrar. A TMA, a taxa mínima de atratividade, que eu estou considerando aqui, é de 12%. Se eu não me engano, o problema atrasa 18%. Vamos ver, para não ficar dúvida. 2% tá aqui. Taxa mínima de atratividade, tá? Porque eu preciso ter esse valor para eu calcular o VPL, 18%. No exemplo apresentado aqui de forma mais simplificada, eu estou considerando então 12%. O que eu consigo extrair desses dados aqui? Olha só, os valores finais de fluxo de caixa vai ser então o investimento, né, o valor do trator, os R$ 8.000 no primeiro mês, que é 10 menos 2, os R$ 9.000 no segundo mês, que é 12 menos 3 no segundo ano, e R$ 8.000 novamente, tá? 10 menos 2, que eu vou chegar em R$ 8.000. Jogando na fórmula esses valores, então eu vou ter que VPL é igual. Lembra que na fórmula, deixa eu voltar aqui nela, o PV, que é o valor presente do investimento, ele entra aqui no final, diminuindo, tá? Então eu vou ter aqui, ó, a fórmula do VPL, substituindo, eu vou ter então 8.000 no período 1. Como os juros da TMA é de 12%, eu vou então dividir esse valor por 1,12. 9.000 no segundo período, 1,12, e 8.000 também, 1,12, só que aqui o terceiro período. Feito isso, faltou um sinalzinho de mais aqui, como ele está de forma editável, a gente acrescenta. Pronto. Então, prontinho. Resolvido esses cálculos, tá? Eu vou somá-los e, ao término, eu vou diminuir por 30.000. Vamos ver como é que eu faço isso aqui na calculadora científica. Zerei a calculadora. E aí eu vou fazer logo esse último aqui, que ele tem um expoente 3. Então vai ser 8.000 dividido por 1,12 x elevado a y elevado a 3. Aqui eu tenho a possibilidade de já fazer direto, porque eu tenho aqui x elevado ao cubo, mas como eu estou mostrando como operar também a científica, vamos lá. Então, elevado a 3, que vai me dar o valor de 5.694,24, que é exatamente o que está aqui, tá? Feito isso, então, eu faço o somatório dos três, no caso aqui do exemplo, 3 valores e diminuo 30. Só que o meu VPL deu negativo. Nessa situação aqui, ele deu negativo. No problema, ele vai dar positivo, tá? Cabe aquela análise do maior que zero, é viável, mas está dentro do que o investidor está querendo, aí vocês vão ter que analisar. Mas enfim, esse aqui já deu negativo, aqui nesse caso eu já descartaria o investimento, tá? Mas como é que eu posso fazer isso na calculadora HP12C? Mesma sequência, vou mostrar primeiro aqui, depois trago aqui para a minha calculadora do Google. Vamos lá. Nessa situação, eu vou utilizar com mais frequência essas teclas de função, tá? A tecla F, ela aciona essas funções em laranja que eu tenho acima das teclas brancas, dos botões, vamos dizer assim. A tecla G, a tecla azul, ela aciona essas teclas que estão escritas em azul, abaixo das letras brancas, dos símbolos brancos, tá ok? Então a gente começa pelo mesmo caminho. F, CLX para zerar. No caso do exemplo, eu vou digitar R$ 30.000, que é o valor do investimento inicial,
Vou teclar CHS para zerar o valor, desculpa, para deixá-lo negativo, simbolizando que é uma saída de fluxo de caixa, tá? E aí vou pressionar a tecla G para ativar essa função aqui, ó, de CF0, tá? É o fluxo de caixa inicial. Então, continuo. É tudo uma sequência. Eu posso continuar, eu posso apertar exatamente como eu estou dizendo aqui. Feito isso, é hora de registrarmos os valores líquidos anuais dos fluxos de caixa. Digite cada valor e tecle G. Digite cada valor e tecle G. Então eu vou digitar. Eu tenho lá 8.000, 9.000 e 8.000, né? Então eu vou digitar 8.000 aqui. Vou pressionar a tecla G para ativar a função azul, que no caso aqui, como vai ser o valor mensal, aí já vai ser CFJ, tá? Esse valor, o azulzinho, CFJ. E pronto, continuo. Feito isso, é hora de informar a taxa. Eu vou digitar 12 e apertar o I. Nesse momento eu vou estar informando, né, a taxa da operação. Aí basta simplesmente acionar a tecla F, função F, e pressionar a tecla PV, que na verdade eu estou interessado no NPV, tá? Aqui em laranja, que vai significar o VPL. Tá aqui o valor, 9.988,16. Vamos voltar lá na fórmula. Exatamente, negativo, né? Claro, menos 9.988,16. Pronto, só isso, gente. Aí agora eu vou fazer aqui novamente com a calculadora para vocês, caso tenha ficado alguma dúvida. Vamos lá. Então, FCHL para zerar, CLX na verdade, certo? Na sequência, eu vou digitar o valor de saída de aquisição, que aqui nesse novo exemplo é 30.000, aperto CHS para deixá-lo negativo, informando que trata-se de uma saída de fluxo de caixa, pressiono a tecla G para acionar a função CF0. Pronto, já fiz, já memorizei isso na calculadora. Aí eu sigo adiante. Vou então agora fazer o lançamento dos fluxos de caixas líquidos, tá? O primeiro foi de R$8.000, então eu venho R$8.000. Vou pressionar a tecla G para acionar a função CFJ. Na sequência, eu tenho R$9.000. Novamente o mesmo procedimento, G, CFJ, e depois R$8.000 de novo. R$8.000, G, CFJ. Eu tenho uma situação em que, caso, né, essas parcelas fossem, por exemplo, todas 8.000, eu poderia digitar, vamos supor que eu tivesse 10 parcelas de 8.000, eu poderia acionar essa função NJ, tá? Eu digitaria o valor 8.000, registraria como foi feito, só que aí eu digitaria, vamos supor, 10 parcelas, eu digitaria 10 vezes aqui, acionaria a tecla G novamente e apertaria aqui a FV, mas no intuito de acionar a NJ. Aí eu não precisaria digitar todas as 10 vezes, tá? Isso aí é um caminho que encurta, mas isso aí também você encontra fácil aí quem mostra isso no YouTube, eles dão essa dica também, tá? Então chegou nesse momento aqui, basta informar a taxa. A taxa eu pressiono 12, clico em I, já informei a taxa. Agora basta saber qual é o VPL. Eu vou acionar a tecla F e pressionar a tecla PV com a intenção de acionar o NPV, que é o VPL, certo? E conforme havia feito
mostrado para vocês nas fórmulas e também aqui no comando, no slide, 9.000 negativo, né? 9.988,16. No caso desse exemplo que eu criei aqui, o investimento ele é inviável, tá? Então, pessoal, é isso aí. No caso da situação 1, era isso que a gente tinha que ver. Eu acredito que isso aí vai dar um norte para vocês, pelo menos identificar o que cada situação remete, tá? O que a gente espera de cada situação e bola para frente. Sábado já está perto, dia 18, tá? Boa sorte para vocês, bom trabalho, fiquem com Deus. Até mais.